Olá, tudo bem? Eu sou Marcelo Marcato, General Manager da NUI, e é sobre esta companhia que eu quero falar com você agora. As criptomoedas são, em geral, colocadas em circulação inicialmente pela mineração e aumentam ou diminuem seu valor financeiro com base na oferta e demanda. Surge neste exato momento os serviços correlatos que eu passo a falar a você. Um dos primeiros dele é a própria custódia dessa criptomoeda, que é a guarda dessa criptomoeda em uma carteira, em uma wallet, geralmente com seguro. Você oferece para as pessoas que detêm uma determinada criptomoeda a possibilidade de ter uma carteira segurada, para que ela não tenha o risco de ter um hacker, de ser hackeada, ou que você perca de alguma maneira essas criptomoedas. Há também a própria mineração. Esse eu poderia até dizer que é o primeiro deles. A mineração é o processo onde inclusive surgem novas criptomoedas. Por isso que a gente fala, novamente aqui repetido para você, que a criptomoeda é lastreada em blockchain. Quando o minerador de uma criptomoeda, o que ele faz é resolver cálculos matemáticos de uma criptografia onde são colocados novos blocos de informações dentro dessa blockchain. Então toda vez que isso acontece, toda vez que é resolvido um cálculo, toda vez que é adicionado um bloco, gera-se uma retribuição a esse minerador, que é exatamente a criptomoeda. Então você vê o quanto é entrelaçado, o quanto é interligado uma coisa com a outra. Você também tem a arbitragem. A arbitragem nada mais é que aquela ação de você obter lucro através dos spreads, de diferentes spreads em diferentes corretoras. Porque em determinada corretora, que são as casas onde você tem como se fosse uma casa de câmbio, né, onde você tem as negociações com essas criptos, você pode comprar, vender, trocar. Cada uma delas tem suas regras e elas têm valores diferentes, determinados obviamente pelo mercado, pela procura ali. Então essa diferença, a hora você pode usar, trocar essas moedas e ter um ganho de capital sobre isso. Você tem o próprio trading, que nada mais é que aquela operação efetiva de compra e venda de moeda. Você compra por um valor, vende por outro, compra na baixa, vende na alta. Esse é o sonho de todo trader, né? Acertar exatamente esses momentos, mas para isso você vai descobrir aqui que existe a necessidade de não só profissionais, mas a utilização de inteligência artificial, e é preciso ter muita capacidade técnica para isso aconteça, e até a permuta de criptoativos, que é, seja, a troca entre criptoativos. Ora um está mais valorizado, ora outro está menos valorizado, dependendo da oferta e demanda por cada cripto, por cada blockchain que está sendo usada. Então essa troca permite que você também possa ter um aumento de capital. E entendendo os serviços correlatos, agora você pode dar os seus primeiros passos dentro deste mercado. Mas como fazer isso? Você precisa fazer isso através de uma empresa que tenha alta credibilidade, que tenha capacidade técnica, para que você possa ter segurança em fazer esse contrato, para que você tenha segurança em aprender um pouco mais, em inteirando sobre todos esses nomes, né, todas essas definições que eu acabei de passar para você. E é exatamente aqui que entra a NUI. Você que quiser nos contratar, você vai ao mercado, vai adquirir bitcoins, a criptomoeda dentro do mercado regular, ou seja, você precisa ir a uma exchange aqui no Brasil, fazer o seu cadastro. Obviamente você vai fazer ali a sua compra dentro das regras de compliance daquela empresa. Uma vez que você adquiriu o seu criptoativo, você pode nos contratar. Nós não vendemos para você esse criptoativo, nós de maneira alguma podemos receber o teu dinheiro, a gente não faz isso, unicamente nós recebemos os seus criptoativos que você regularmente comprou no mercado. E aí você vai fazer conosco um contrato de custódia desses criptoativos, ou seja, você vai nos enviar esse criptoativo, nós vamos oferecer para você serviços correlatos a esse criptoativo. Qual que é o valor desse contrato? Você vai nos enviar uma fração de bitcoins, e hoje esse contrato é feito exclusivamente em bitcoins, que corresponda a $100, e a menor fração que nós recebemos, ou a maior delas até $20.000, ou seja, alguns bitcoins, depende do valor do dia, isso é determinado pelo valor do dia. Você vai me enviar uma quantidade em bitcoins que corresponda a $20.000, isso por contrato. Como nós vamos agregar para você serviços correlatos, há um papel importante teu na definição da forma com que esse serviço é feito. Quando você vai fazer essa compra lá dentro de um ambiente online, que você faz a contratação, lá você tem um contrato para você ler, que aliás está aqui disponível através desse código QR. Quando você vai ver esse contrato, quando você aceita os termos, você escolhe o teu perfil. Se você quer que essas operações ocorram de uma maneira mais conservadora, de uma maneira moderada ou mais agressiva, ou seja, com um risco muito baixo, com um risco mediano ou com um risco mais
mais alto, você tem aqui as operações sendo realizadas. Você primeiro escolhe esse perfil, depois escolhe o valor do contrato que você vai fazer. Uma vez que você escolhe esse valor, vai ser indicado para você um endereço de carteira Bitcoin para que você nos envie esse Bitcoin que você, repetindo, já regularmente adquiriu. Esses serviços serão realizados pela NUI Internacional através de inteligência artificial, de alta programação e também de profissionais altamente capacitados. Por quanto tempo? Por um contrato de 12 meses. Ou seja, durante 12 meses eu vou entregar para você dentro desse escritório virtual, onde você vai ter essa sua gestão, fica tudo aí à sua disposição. Durante os dias de semana, dos dias úteis, melhor dizendo, os dias úteis desses 12 meses, o resultado positivo que eu vou tendo nessas operações vai sendo creditado para você ali dentro desse escritório todas as terças-feiras. Você pode pedir o resgate deste valor e aí é uma decisão tua pedir ou não pedir o resgate, mas já esclareço, se você não pede, não significa que sobre aqueles valores eu estou operando. Não, eu já deixei ele disponível para você. Ou seja, não sempre, se você quer um novo valor, agregar, mandar mais criptomoedas, você precisa fazer um novo contrato. Perfeito? Então aqueles valores ficam disponíveis ali dentro da plataforma para que você solicite. Eu não te pago também em moeda corrente, em moeda fiat, em dinheiro. Não, porque nós não trabalhamos com dinheiro. Nós não pegamos o seu dinheiro para trabalhar. Nós não oferecemos para você um investimento onde você pega os seus reais, passa de um banco para nós. Não, você primeiro tomou a decisão de comprar um criptoativo e nós trabalhamos com esse criptoativo. O que nós agregamos sobre ele, ou seja, quando nós aumentamos esse volume de criptomoedas, nós te devolvemos em criptomoeda, na moeda que você nos enviou, no caso o Bitcoin. Eu já preciso esclarecer para você que no momento que você faz isso, há uma vinculação do valor em dólar. Mas por que isso? Porque como eu vou te oferecer serviços correlatos e um dos serviços é exatamente a permuta de criptomoedas, não significa que eu fico exatamente com o teu Bitcoin. Eu faço nesse momento uma permuta e a primeira delas, inclusive, é trocá-la por uma stablecoin, ou seja, uma moeda que tem um valor, uma paridade 1 para dólar, até para que eu possa me proteger no mercado. É por isso que quando o Bitcoin cai muito, não significa que a gente vai perder dinheiro, porque nós estamos nos protegendo. É aí que entra a inteligência artificial, o trabalho dos profissionais, ou seja, eu me protejo. Quando esse Bitcoin cai, obviamente eu troco por Bitcoin ou por uma outra cripto. Quando ele sobe, eu vendo isso, ou seja, troca por uma outra criptomoeda ou volta para uma stablecoin. É assim que é feito o seu contrato, por isso que é um valor vinculado em dólares. Ao final desse contrato, ou seja, ao final de 12 meses, você retirou dali aquilo que foi sendo adicionado para você em criptoativo. Como repetido, não te entrega o dinheiro, você vai sacar esse criptoativo, esse Bitcoin, para sua carteira de Bitcoin no Brasil. E aqui regularmente, ou seja, quando você tiver um ganho de capital, você tem que cumprir todas as regras do nosso país. Você vai recolher os tributos sobre isso. Se você tiver um volume de ganho de capital que se aplique aí o imposto de renda, você vai recolher o imposto de renda. Nenhuma empresa do grupo ou vende para você o Bitcoin ou liquida esse Bitcoin. Nós exclusivamente recebemos criptoativos, fazemos serviços correlatos com esses criptoativos e te devolvemos criptoativos, única e exclusivamente assim. Então, feito isso, ao final dos 12 meses, esse valor vai ser convertido novamente esse valor correspondente em dólares do seu contrato vai ser convertido aí para Bitcoin, para que você receba a fração correspondente daquele valor do seu contrato. Sobre esse resgate, ao final do contrato, é cobrada aí a taxa de 20%. Aliás, ela já é cobrada desde o início. Você saca então esse valor com os 20% descontado, que é exatamente a taxa de administração pelo serviço que eu estou te oferecendo. Tudo isso você tem aqui os termos do contrato nesse código QR e é esse o serviço que pode te introduzir a esse mercado. Você vai dar os seus primeiros passos dentro desse mercado incrível que está crescendo, se você vai buscar informações, inclusive públicas sobre isso na internet, você vai ver que o mercado de blockchain, de criptoativos está numa crescente. Os próximos anos, as próximas décadas serão sim de grande crescimento e você não pode perder a oportunidade de estar aqui. Eu só preciso deixar muito claro para você que o que nós estamos falando de ganho aqui em cripto, que significa 6, 7, 8% ao mês, é um histórico que vem acontecendo. E não significa que isso é garantia que vai se repetir.
Eu tenho que deixar muito claro, vocês têm que ter consciente de que o resultado do passado não é garantia do resultado do futuro. Mas óbvio, e nós vamos aplicar para você toda a capacidade. Nós vamos entregar para os nossos clientes o melhor serviço possível. E é assim com qualquer empresa de serviço. Você só vai me contratar, você só vai falar bem do meu negócio, ou você só vai me talvez trazer um outro cliente se você estiver satisfeito com o serviço que eu estou te entregando. Então é esse o compromisso que a NUI tem com seus clientes. Entregar sempre o melhor serviço possível.